Olá pessoal, vamos continuar nossos vídeos aqui sobre movimentação da ordem de produção. Já estou com o componente aberto aqui, vou digitar a nossa OP2 novamente, tá? E vou clicar aqui em sugerir local. Veja o que aconteceu. No vídeo anterior nós fizemos uma movimentação parcial, tá? Então eu movimentei apenas uma cor para frente, tá? O que ocorre aqui, ó? Quando eu faço o sugerir local nessa OP, o sistema sempre vai entender que ele tem que movimentar o que está lá para trás, tá? Então ele trouxe para a gente aqui, ó, a quantidade que está lá no corte, tá? Se eu quisesse movimentar não o que está no corte, e sim o que já avançou de fase, eu poderia fazer o quê? Clicar aqui, ó. Então eu tenho 200 peças na cor preta no corte e eu tenho 200 peças na cor branca na costura. Se eu quisesse movimentar essa cor branca e não a preta, eu tinha que fazer o quê? Clicar aqui, ó, selecionando a movimentação que está no nosso costura, tá? E eu movimento? Sim. Então, pessoal, como eu fiz aquele movimento, se eu clicar agora em localização, eu tenho a cor preta ainda está lá no nosso corte e a cor branca já foi para o próximo local, tá? Se eu quisesse movimentar essa quantidade que está lá no corte, sugerir local, ele traz para mim a quantidade na grade. Eu posso clicar no botão movimentar, ele vai movimentar essa quantidade aqui, que está aqui, para o local 982. Existem formas também que eu posso realizar a movimentação utilizando a contagem, fazendo uma bipagem de peça, tá? Então, se eu limpar a grade aqui, ó, e vir aqui em contagem, eu posso fazer um movimento desse formato, ó. Vou gerar um tab, vai dar um número aqui para a gente, colocar a movimentação, e aqui eu vou lançar item, tá? Gerou para a gente a contagem número 1. Se eu tivesse o código de barra aqui nesse momento, eu poderia fazer a leitura desse código de barra. Como eu não tenho o código de barra, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou digitar o código do próprio produto aqui, ó, 2210, 2210, simulando uma leitura aqui. Tá? Terminei de fazer a leitura das minhas barras que eu vou movimentar. Aqui a gente tem aqui, ó, essa peça aqui, a quantidade pendente é 50. Eu fiz uma leitura de 5 peças nessa contagem e vai ficar pendente lá 45. Eu vou encerrar essa contagem assim mesmo. Vou sair e aqui eu venho aqui, ó, sugerir contagem. O que ele faz para a gente? Aquelas peças que eu gerei na contagem lá, que eu fiz a leitura dentro daquela contagem, vem para cá. E aqui eu realizo o movimento, ó. Movimento sim, movimentei. Novamente, eu vou colocar aqui. Se eu vir aqui em localização, eu vou ver que essa OP agora eu tenho 195 peças no corte, 982 consta 5 peças e no local 1001, 200 peças. Tá? Se eu vir aqui em sugerir novamente, ó, ele vai sempre trazer para a gente o que está mais lá para trás. Tá? Vou movimentar, sim. E assim por diante. Tá? Sugerir local, agora tem as 200, vou movimentar novamente, sim. Então essa ordem de produção, ela consta agora no local, toda a quantidade dela está no local 1001, tá? Aqui nós temos mais alguns botões, tá? O manutenção de OP, ele vai levar a gente lá para a capa dessa ordem de produção. Se por algum motivo eu tiver necessidade de fazer alguma manutenção, eu posso fazer aqui. Contagem por RFID é somente utilizado quando a gente trabalha com RFID na produção do cliente, tá? Defeito, ele vai chamar o registro de defeito. Eu posso registrar um defeito no momento que eu estou movimentando. Identifiquei um problema nessa fase de produção. Posso registrar o defeito aqui. Tá? Uma observação referente à ordem de produção mesmo. Movimentação de matéria-prima. Ele vai chamar a tela que a gente... Perdão, aqui não é movimentação, aqui é manutenção de matéria-prima. Ele vai chamar a tela de manutenção de matéria-prima, que eu posso fazer a manutenção dessa matéria-prima aqui. Sugerir contagem. Ele vai
fazer a sugestão da contagem conforme eu fiz uma contagem, tá? Movimentar matéria-prima, ele permite com que a gente faça o movimento dessa matéria-prima. Nós iremos ver isso aqui logo, logo, em um próximo vídeo aí, tá? Só sobre movimentação de matéria-prima. O botão movimentar, ele faz o processo em si de movimentar. Programação, ele vai ter acesso à programação dessa ordem de produção, onde eu consigo fazer algum tipo de manutenção, se for o caso. Do acabamento, o próximo local não será o de finalização de OP. Ele vai ter um local onde passadoria, como por exemplo. Então eu adiciono esse local de passadoria aqui e movimento para ele depois. Movimentação, ele vai ter o histórico da movimentação, tá? Nos vídeos anteriores, lá na manutenção da ordem de produção, a gente clicou no botão lá chamado movimentação, só tinha uma linha lá naquele momento. Então, conforme a gente vai fazendo os registros de movimento dessa OP, ele fica todo o registro dele, todo o histórico, tá? Então, aqui, por exemplo, essas 5 peças, eu movimentei no dia 25/3, tá? Do local 961 para o local 982, 5 peças, que foi nessa grade, preto, tamanho P, tá? E aqui nós temos aquela situação novamente, tá? Se por algum motivo, em algum momento, eu esqueci de fazer a nossa virada de data de produção, aqui ele vai constar uma data, tá? A data da produção, e aqui no nosso operador barra atualização, sempre a data real do sistema, tá? Então, eu realizei esse movimento no dia 25/3 a 11h31, tá bom? Localização nós já vimos, traz a localização dessa OP. Sugerir local, novamente, é para sugerir de A para B, né, do local que origem para o destino. A finalização, ele chama a tela de finalização, tá? Eu posso até clicar aqui, mas eu não vou fazer a finalização aqui, eu vou cancelar. Acerto de quantidade, tá? Permite que eu faça algum tipo de acerto de quantidade na ordem de produção. Então, por exemplo, identifiquei aqui que eu tenho no acabamento, estou fazendo o local errado, tá? Mas identifiquei que eu tenho uma peça a mais. Então, se eu vir aqui em acertar a quantidade, ele trouxe para a gente aqui, ó, vou acertar no local acabamento. E aqui eu faria a digitação da grade que eu quero que fique na OP. Por algum motivo, identifiquei que eu tenho 51 peças aqui. Então, 51. E eu clico no botão acertar quantidade. Tá? Se eu clicar aqui, ele vai perguntar se eu desejo acertar minha matéria-prima na OP. Tá? Eu vou responder sim, para ele ajustar a quantidade de matéria-prima dentro da OP e assim por diante. Tá? Eu não vou fazer esse acerto de quantidade, mas o processo seria isso. Digita a quantidade que eu quero que fique na minha OP e acertar a quantidade. Para fins didáticos, eu vou clicar assim. Só para a gente ver como é que ele ficou o registro aqui. Ele deu uma mensagem para a gente que a gente tem OPs relacionadas, porque essa OP a gente duplicou lá no início, tá? Eu não vou realizar acerto na OP duplicada. Então, se a gente vir aqui agora em movimentação, ó, eu tenho o histórico como um todo, tá? Inclusive do acerto, tá? Então, ele teve aqui, ó, uma adição de uma unidade no tamanho P e registrou como acerto para a gente, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou desfazer aquele movimento de acerto da seguinte forma. Eu vou estornar aquele movimento, tá? Então, a parte de movimentação seria isso. Aproveitando esse vídeo aqui, eu vou fazer aquele estorno, tá? O componente de estorno não é o CDF-FP027, e sim o CDF-FP029. Então, qualquer estorno de movimentação de OP deve ocorrer por aqui, tá? E assim, da seguinte forma. Eu sempre tenho que ir no último movimento e voltando, tá? Então, se eu quero desfazer esse movimento aqui, estornar ele, seleciono, estorno, sim. Ele vai perguntar se realmente eu quero novamente fazer o acerto da minha quantidade de matéria-prima lá, vou dar sim. Ele falou que tem OPs duplicada lá, eu vou fechar. E foi feito o estorno, tá? Então, nossa OP, se a gente fizer uma consulta nela, consta lá 400 peças novamente, tá? Se eu pegar ela aqui, ó, e vir aqui em movimentação, eu tenho o histórico aqui, ó, que esse movimento foi estornado, ó. Então ele não é válido mais. Eu vou só clicar em sugerir local para a gente ver aqui, ó. Novamente a nossa OP consta 400 peças. Bom, pessoal,
Esse foi o vídeo aqui sobre movimentação de ordem de produção, tá? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, pessoal.